muito certo se o Wilson estiver me ouvindo. Tá me ouvindo, Wilson? Perfeitamente, prefeito. Eu já devo ter tido mais ou menos umas... Eu estou na gestão pública desde 2013. E desde 2013 nós estamos lutando com a Copasa. E assim, eu perco a esperança com a Copasa, como toda a população de Peçanha já perde a esperança, porque reúne e não resolve nada. Então, assim, falar em gestão da Copasa lá em Peçanha é falar na pior gestão que o município pode ter numa situação de relacionamento com a empresa Copasa. Então, o Wilson sabe, vou dar um exemplo. Em 2015 teve uma seca que secou a captação. Peçanha ficou abastecida por carro-pipa em 2015. Aí, durante a seca, a Copasa foi lá e furou poços artesianos para serem ligados durante a seca e não conseguiu ligar. Por quê? Porque a CEMIG não fez a ligação de luz. A Copasa, as duas instituições, Copasa e CEMIG, elas não se falam. Lá em Peçanha não, pode falar em outro local, mas lá em Peçanha não fala. E aí começa, quando eu entrei e assumi a gestão em 2021, uma das primeiras obras que eu fiz, já que a Copasa não fazia a limpeza da captação, a limpeza é o quê? Leva uma máquina fibra, que foi acertado com a Copasa lá na época estava mudando a gestão de Teoflotone para Diamantina, né, a gerência regional, leva uma máquina fibra e tirar aquela lama do fundo, porque o nível de captação não tinha 40 centímetros. Então, qualquer período de 30 dias de seca, aqueles 40 centímetros secava e não funcionava nada na captação. Eu avisei a Copasa com 2 meses de antecedência que eu não estava suportando aquela situação mais, na minha primeira gestão, no meu primeiro ano de governo. E a Copasa não tomou providência nenhuma. Eu fui lá e elevei o nível da barragem. Era uma barragem que ela tinha, mas ela não tinha um aterro para sustentar a barragem. Então, quando chovia, a água entrava, saía. Eu levei o nível da barragem 1,40 m. 1,40 m numa área de 1,3 km por aproximadamente 60 metros de largura. E são milhões e milhões e milhões de água. Só para você ter ideia, nós estamos saindo do período de seca e entrando no período chuvoso. Essa barragem que eu elevei em 1,40 m acima do nível que estava antigamente, ela baixou 7 centímetros de 1,40 m. Então hoje eu tenho lá 1,33 m acima. Então eu dei uma condição da Copasa dela captar água na cidade de Peçanha de 30 anos. Tem 30 anos vocês não se preocupar com água lá em Peçanha, não. Durante 30 anos vocês têm água para vocês captar milhões e milhões de litros. Então eu dei a condição para a Copasa numa obra que eu gastei aproximadamente R$150 mil. O que eu fiz? Eu elevei, eu não limpei, eu não tirei a lama, eu elevei. Então aumentou o volume de água. E mesmo assim falta água. Mas por que falta água? Porque vocês foram e não mudaram a captação de lugar. Então nem eu elevar, quando chegou o período chuvoso, a captação era no nível baixo. Como eu elevei 1,40 m, esse 1,40 m ele vai ao longo daquele 1 milhão, daquele 1,3 km, não vai? Aí eu fui e eu elevar cá, as bombas de vocês, elas ficaram submersas. Eu avisei 2 meses antes para eu fazer esse serviço. Mas a Copasa não se preocupou em trocar as bombas de lugar. Aí as bombas ficaram submersas. Em pleno período chuvoso, nós estamos sem água, com muita água no reservatório. Aí a Copasa mudou o local de captação da água. Veio para outro local, no mesmo reservatório, mas em outra área, uma área mais alta, onde a profundidade é aproximadamente 6 metros de profundidade lá nesse local. Combina com o proprietário e não combina nada. Então a Copasa trabalha lá com o gerador. O dia que o gerador queima, para abastecimento. A CEMIG chegou com um poste aqui onde que eu estou, nesse local aqui, ó. A captação está naquela parede lá, ó. Então até hoje a CEMIG não ligou a luz lá. Por que a CEMIG não ligou a luz lá? Porque a Copasa não conseguiu entrar num acordo com o proprietário da terra. Porque a CEMIG só vai ligar se aquela terra for desapropriada pela Copasa. Então o gerador estraga, a população fica 8 dias sem ter água. Por quê? Porque até o gerador estragar, a Diamantina mandar um gerador novo e aquilo voltar, até encher o reservatório de novo,
Vamos supor, na minha casa, eu moro no centro, fica 4 dias sem água. Mas a pressão, até a pressão voltar ao normal para abastecer a cidade... Vai ser sempre assim. Né? Vai ser sempre assim, até a pressão voltar ao normal, tem bairro que vai ficar 8, 9, 10 dias sem água. A energia, quando ela volta, você aperta o interruptor, voltou, a água demora. A água demora, porque você tem que encher o reservatório, tratar ela e distribuir. E suas respostas são muito lentas. E aí o que acontece? Isso só no meu gabinete já deve ter acontecido, no mínimo umas 30 reuniões. Com o Wilson já deve ter tido umas 15. A Copasa sabe o problema de peçanha. Isso que o vereador lá aí falou, eu concordo com ele em gênero, número e grau. A Copasa sabe, a população sabe. E aí agora para a Copasa ela mudou a estratégia dela lá em Peçanha, sabe? O que ela faz? A água falta, ela não põe água. Ela vai lá e troca o gerente da cidade. A água falta, ela não põe água, ela põe a culpa em outro. A culpa é da Copasa. A culpa não é minha, não é do povo, não é da Câmara. A culpa é da Copasa, que faz um trabalho de extrema incompetência dentro da cidade de Peçanha. E não adianta. O Ministério Público entrou com ação contra a Prefeitura e contra a Copasa, que a Prefeitura é que gerencia o contrato. Eu fui lá e entrei com ação. Essa ação que o vereador lá está me cobrando, eu já entrei com ela, já existe. Mas só que foi no mandato passado, ele ainda não era vereador. Eu fui lá e entrei com ação. E está tramitando. Se não tiver a boa vontade da Copasa para com o município, não vai, não adianta. O Wilson sabe tudo isso que eu estou falando, que eu já reuni com ele N vezes, já reuni com diversos diretores da Copasa, acima do Wilson já reuni com outros. E assim, não resolve, não vai resolver, não tem como resolver. Se não tiver a boa vontade com a cidade, a Copasa vai lá e instala uma caixa d'água, lá num determinado bairro. Você pode ir lá e olhar, nunca chegou uma gota d'água lá em cima. Não tem a licitação para comprar um reservatório. Não tem a licitação para contratar o gerador. Não tem a licitação para o caminhão-pipa. Não tem a licitação para colocar água no reservatório. Não tem licitação para nada. Então, assim, eu vou falar com sinceridade, assim, esse movimento aqui tem Copasa, integridade, sustentabilidade, proximidade, totalidade, zero. Lá em Peçanha isso não funciona. A Copasa é a pior empresa que trabalha lá em Peçanha. Não tem como ficar pior. Isso que eu estou te falando, eu já falei com o presidente. Isso que eu estou te falando, o Wilson está cansado de saber. Está cansado de saber. Vai lá, reúne comigo, só promete, não resolve nada. Eu espero que o Wilson, a partir de hoje, ele mude, porque está ficando só na promessa, né, Wilson? A gente reúne. O Wilson já foi lá em audiência pública, lá com os vereadores, e está ficando na promessa. Então... E assim, as cobranças são muitas. Você pode faltar tudo, mas se faltar água, você está faltando a dignidade da pessoa. Você está faltando a dignidade, que é o mínimo que uma gestão pública pode dar para um ser humano. Só para você ter ideia, na minha casa ficou 4 dias sem água. E eu ligando para o encarregado, não por mim. Eu estava ligando porque tinha casa que tinha 12 dias. Então assim... E a situação é a mesma. Nós estamos com a empresa lá de fazer manutenção, que presta serviço para a Copasa. O Wilson, se você quiser, pode ligar para o encarregado lá agora, para o Cristiano. Eu estou ligando N vezes. Quem tampa os buracos da Copasa sou eu. Aí toda vez que eu venho aqui, não, vão assinar um convênio, vão nada. Só enchendo de lorota e o trem não resolve. Tipo assim, porque se eu não tampar, vai ficar 60 dias sem tampar um buraco. Então, assim, é serviço de extrema incompetência. É um serviço vergonhoso, sabe? Dá vergonha a administração pública ela conversar sobre o assunto Copasa. A Copasa, ela é uma vergonha. Vergonha. Assim, eu não sei te falar o tamanho da vergonha que nós passamos como cidadão e como gestor. E isso cansa a gente, sabe? Essa situação cansa a gente. Como o vereador lá aí falou aqui, nós já passamos do limite, nós já não estamos no nosso limite mais, sabe? Então, assim, você não pode poder fornecer o mínimo para a população, que é a água. Quando eu peço para o Wilson me escutar, e ele está escutando, ele sabe de tudo que eu estou falando. Tem nada que eu estou falando aqui é segredo. Nada. E agora mudaram o modo operante da Copasa. Agora eles mandam o gerente ali da localidade embora, que é o cara que está resolvendo o problema. Não, o problema vem daqui, ó. O problema vem daqui de cima, o problema vem da presidência, o problema vem do governo. Prefeito. Deixa eu acabar. O problema vem do governo, o problema vem de quem não dá atenção à cidade de Peçanha. Vocês estão dando a mínima. Esse Wilson que está me escutando aqui, ele não dá a mínima para a cidade de Peçanha. Quantas vezes os vereadores já chamaram ele lá para cobrar, já levou engenheiro lá, vários engenheiros. Nós vamos resolver, prefeito? Nós vamos resolver nada. Depois me passaram com um tal de Albino.
depois passaram ele com uma senhora lá que chama, você vê o nome da dona, e fica pegando a gente, empurrando. Sacanagem, eu não queria nem vir aqui hoje. Eu tô vindo aqui assim, é de chateação, não tenho o que falar. E olha que esse prefeito que tá falando com você aqui é um prefeito que não briga com ninguém, um prefeito que trata todo mundo bem, com a educação, tô no meu limite. Eu tô no limite com vocês, não tem mais o que eu falar. Volta a falar. Quem está me ouvindo aí, que ouviu, sabe de tudo que está acontecendo. É que nós, enquanto legislativo, nós vamos ter que tomar providência urgente para que esse caso seja resolvido. O bom para nós é que se tudo fosse feito em um acordo, né, para a gente, desde que a população venha que há um empenho da Copasa em resolver os problemas, para nós já estaria de bom tamanho. Por quê? Porque o que se precisa é isso. A gente sabe que nada é feito da noite para o dia. A gente sabe que nem tudo é perfeito nessa vida, mas que precisa do esforço para que aconteça. Por exemplo, vereador, qual é o teu nome? Alaide. Por exemplo, Peçanha, como o secretário acabou de dizer aqui, tem bairro lá que fica 8 dias sem água. Eu estou cheio de imagem aqui. Qual bairro, vereador? Taparal, Alvorada, Funda, são todos bairros que ficam. Se mostrar imagens aqui, o pessoal está indo com o carro num rio chamado Suaçuí, um rio que cortam a cidade de São Pedro, Suaçuí e tal, o esgoto jogando dentro desse rio, eles iam lá pegar água para beber, porque não há resposta da Copasa em relação à questão de falta d'água. Ele entra com uma ação pedindo o bloqueio de bens, a penhora de bens dos diretores, porque os diretores são corresponsáveis com a companhia. Ação legal em procurar outras administradoras que mexem com água. O que a gente precisa é que o nosso cidadão não fique sem água, porque a água é um bem necessário. Não tem como eu dizer para uma pessoa ficar sem água, não, gente. Como que eu vou dizer para uma pessoa ficar 8 dias sem água dentro de casa? Todo esse problema foi gerado em função de um problema. Lá, o prefeito fez, uns anos atrás, um alteamento de uma barragem lá, que é uma área extremamente tranquila de muita água. Chama Trenque, é uma reserva natural da cidade. No passado, lá em 2015, né, teve uma seca muito grande, inclusive esse trem secou. A gente tem a captação numa área chamada Maribomba. Né? A Copasa, inclusive, usa o Maribomba, mas ela hoje não é suficiente para fazer o abastecimento total da cidade. Então, busca também no tanque. O que acontece? Esse problema de falta de água nesses dias foi em função de um problema no gerador. Lá tem um gerador que ainda não tinha feito a ligação da CEMIG. E esses processos de mudança de equipamento, mudança de mão de obra, é que causa todo esse sofrimento da população. E vai onde? Vai na prefeitura, vai no prefeito. Né? Porque todo esse processo, se fosse uma coisa acelerada, que tivesse uma rapidez na resposta, não tinha problema. Todo equipamento dá problema, tudo dá problema, né? Então, mas você tem que ter uma resposta mais rápida de atendimento. Né? Um outro exemplo, a gente teve um vazamento na porta da prefeitura. O pessoal esteve lá, olhou, né? Mexeram, daí há 20 dias depois vazou e uma situação pior. Aí você vai apertando o cara da Copasa que está lá fazendo uma doação e fala, não, isso aqui fez um paliativo para poder depois esperar estourar. Peraí. Nós temos que abrir quantas vezes isso aqui para poder resolver esse problema. Né? Então, quer dizer, não é falta de ação da prefeitura. Você pega a quantidade de ofício que eu mando para lá, cobrando as coisas, né? Mas as respostas. Você encaminha os ofícios para a gerência lá para o Wilson. Isso. Mas eu tenho que passar pela. Sempre encaminhando para lá para a pessoa e pensando para lá. Mas o grande problema são as respostas aos problemas que aparecem. Né? Que é lento e aí causa isso que o vereador está falando. Desabastecimento. Vamos dizer, no organograma, a Melissa está acima do Wilson. Né? Assim como o Wilson tem outros gerentes de operação de outras regiões no norte de Minas, no norte e no leste de Minas. Uma coisa você pode ter certeza, prefeito, não há dessa companhia, e especificamente dessa presidência, algum problema ou alguma determinação para mau atendimento, seja de qual município for. Não, mas eu sei disso, eu concordo plenamente com você.
Então, Tem uma assim, determinação para não cumprir nada com ninguém. Não, Não é com não. amigo, não. Não está cumprindo é com o Estado Não, todo. deixa eu só Prefeito, continuar. concordo. peraí, vamos pôr o trem bem certinho, peraí. Você Olha, deixa eu só falar um. A ação criou para a Copasa, mas ela solucionou o problema do povo de Peçanha nos próximos 30 anos. Eu gerei água para Peçanha, pode entrar lá mais 10 prefeitos lá, 10 versões de prefeito que não vai ter problema com água. Eu falo matéria, água, eu não estou falando captação. E são milhões e milhões de litros que você foi lá para conhecer, e eu fiz um trabalho lá que era para ter sido feito um trabalho de limpeza do tanque. E que ficou muito bem feito, não ficou, Wilson? Aquele trabalho. Ficou ótimo. E ficou ótimo. Então, o problema água, que em 2015 a gente tinha a falta da matéria água, hoje a gente não tem mais. Hoje a gente tem a falta da interligação entre a desapropriação com o LICO, que é algo que o LICO tem direito, está extremamente correto de cobrar da Copasa, e a fala Copasa, CEMIG e o proprietário. Porque não consegue. Lá em Peçanha a gente faz festa com gerador. Se você parar um gerador, a festa acaba. Se você parar um gerador, a distribuição de água acaba. Então, assim, é algo... Tá visível, né? Captação aonde? Há 15 dias atrás. Em lugar nenhum, não é? Não foi isso que aconteceu? Que a população ficou aproximadamente 10 dias sem água? Não, aí a gente tinha captação 2, a gente chama de 2, né? Captação 2 com um dois, gerador que é demorou a- 5 dias para chegar. Eu acabei de explicar para ele. Isso. Até quando você liga o gerador, até você reativar e chegar na parte mais alta da cidade, lá no centro fica 4 dias sem abastecimento, mas no Taquaral fica 12. É porque é alto, então